O Forte de Santa Maria tem essa ligação com o povo soteropolitano por ser uma forma de localizar o Porto da Barra. Santa Maria, os olhos da Barra. É o grande parceiro do São Diogo na defesa do Porto da Barra. Ele protegeu, né, de uma esquadra muito potente, que era a esquadra de Maurício de Nassau, um novo ataque. A gente imagina, não tem documentação sobre isso, que a posição do Santa Maria tenha mudado. O nome Santa Maria, ele expressa o culto, a força desse culto mariano, que tanto em Portugal quanto em todos os territórios portugueses. Desde esse Forte Santa Maria até o outro forte, que está na entrada da Baía de Todos os Santos, hoje em dia é um parque marinho. Eu acho que a frase que poderia registrar bem os seus feitos e dar uma significância a essa fortificação é: pelo Forte de Santa Maria, desembarque jamais. O Forte Santa Maria, ele é um forte assim bastante interessante. Além do símbolo, né, do brasão da coroa portuguesa, há uma placa que fica logo quem acessa o portão de entrada e que registra o feito da armada luso-espanhola, que em 1625 retoma a cidade de Salvador. Tem um cerco de um ano e depois vem uma grande expedição, que chama-se a Jornada dos Vassalos, e expulsam os holandeses. Dom Fradique de Toledo é quem comanda essa grande Jornada dos Vassalos. É muito interessante essa história. Por isso que você tem ali uma placa muito interessante que remonta um pouco dessa bravura, né, dos militares brasileiros dentro do Forte São Diogo e do Forte Santa Maria. Então, além da placa marcar a retomada de Salvador, sempre acontecem eventos, muitos deles organizados pelo consulado espanhol, a fim de não deixar se perder no tempo um feito tão significativo, não somente para a história do nosso país, mas também para a história de Portugal e Espanha. O Forte de Santa Maria, ele foi erguido em 1614, mas tem uma história muito interessante. Em 1638, os holandeses já tinham sido expulsos, mas Maurício de Nassau tenta atacar a cidade do São Salvador novamente. O combate mais significativo foi na tentativa holandesa de realizar uma nova invasão em 1638. Então os holandeses desembarcam ali no Porto da Vila Velha, sobem a Ladeira da Vitória, vão pelo que hoje chama-se Corredor da Vitória, certo? Em direção à cidade de Salvador, que nessa época era murada. E aí o Forte Santa Maria, durante 30 dias, vai repelir de forma consistente, com apoio também do Forte São Diogo, né, que os holandeses, capitaneados por Maurício de Nassau, fossem embora e não atacassem mais a cidade. Naquela região eles não conseguiram, porque já era uma região fortificada e com condições de oferecer resistência a qualquer tentativa de desembarque. É um forte que precisa até de um cuidado histórico muito grande, porque retrata um momento importante para a cidade de São Salvador. Todo momento crítico de uma fortificação está relacionado a um combate. Ele protegeu, né, de uma esquadra muito potente, que era a esquadra de Maurício de Nassau, um novo ataque.
modelo adotado na construção deste forte, como todos os demais, é o modelo da arquitetura militar italiana. Ele usava um tipo de construção específica, o baluarte, que é muito bom para defesa usando canhões. Os pais da fortificação moderna, Tartaglia, Francisco de Giorgio Martini, eram todos tratadistas italianos. São estruturas simples e bastante funcionais. Esses foram motivos que levaram à adoção do estilo italiano de construção militar. Existiam outras escolas, a escola francesa, né, e Vauban e esse pessoal todo, mas no fundo das raízes, por exemplo, a criação do baluarte em ponta de lança, foram os italianos que fizeram. Então, o Forte Santa Maria foi edificado naquela região como uma resposta a oferecer resistência a tentativas futuras de desembarque. Agora, eles têm uma característica própria, que é da arquitetura militar baiana. É uma coisa que acontece na Bahia e no Espírito Santo, que era uma capitania subordinada a Salvador. São fortes em que há uma preocupação muito grande com a habitabilidade, tornar o forte confortável para quem está neles, né? Então eles têm quartéis que são altos, certo? Arejados, mas que em termos de defesa são muito ruins, porque eles são expostos ao tiro do inimigo. A construção do forte, a gente não pode afirmar que ela surgiu para defender a Vila Velha, mas sim para opor resistência a desembarques naquela localidade. A gente imagina, não tem documentação sobre isso, que a posição do Santa Maria tenha mudado. Hoje em dia ele fica dentro de praticamente uma ilha, né? Não seria uma boa posição para um forte faxina. Provavelmente ele era no continente e mudou de lugar quando foi feito em pedra. Por coincidência, naquela localidade existia a vila. Então não era uma proteção à vila, mas sim estruturas de defesas que oferecessem resistência ante ataques inimigos. O sistema de comunicação dos fortes da Barra, ele seguiu uma estratégia bastante interessante. Começava na torre de Tatuapara, onde hoje está instalada a comunidade da Praia do Forte, no litoral norte do estado da Bahia, e de lá até a Ponta do Padrão, onde está o Forte Santo Antônio da Barra, a comunicação era visual, por sinal de fogo e fumaça. Dizia-se que o sistema de defesa nosso, de avisar, se fazia através de fogueiras que se acendiam e que começava pela casa da Torre de Garcia Dávila, que eles sinalizavam e tinham outros entrepostos, talvez em Itapuã, e de lá para o Forte Santo Antônio. Porque a Baía de Todos os Santos, e aí tem a ver com a própria posição do Forte de Santo Antônio da Barra, a posição dele é estratégica porque ele não consegue impedir a entrada de navios inimigos, porque a barra tem 9 quilômetros, é humanamente impossível. Porém, ele sinalizava para a Cidade Alta, né? E também, em conjunto com os fortes de Santa Maria e São Diogo, né? Numa ação coordenada, eles conseguiam evitar a aproximação mais perigosa dos supostos inimigos e o seu desembarque em terra. Então eles usavam o uso de fogueira e que certamente o Santo Antônio da Barra tinha essa função de captar da costa, digamos, essas informações, que não acredito que se acendesse uma fogueira lá em Garcia Dávila, deviam ter outros postos intermediários que sinalizavam uns para os outros até chegar lá ao Santo Antônio. Né? Sempre que uma embarcação ou conjunto de embarcações era avistada aproximando-se da costa, a partir daquela posição mais distante, eram feitas essas sinalizações com fogos. A partir do forte para os demais,
era por salva de canhão, tiro de canhão. Ou seja, a frota inimiga poderia até entrar na Baía de Todos os Santos, mas não conseguiria atingir os pontos estratégicos que guarneciam a cidade de Salvador. O Forte de Santa Maria, à semelhança do Forte de São Diogo, ele oferece ao visitante não somente a percepção da presença militar, da história militar, dos seus feitos, oferece também um espaço gastronômico e a oportunidade de ser visitado na Casa de Comando, no primeiro piso, o espaço da fotografia baiana. Um núcleo de exposições dedicadas a Pierre Verger. Foi um grande fotógrafo, um grande pensador francês que fez a ponte entre a África e a Bahia, né, nesse contexto. O Pierre Verger é uma grande referência para fotógrafos, principalmente baianos, porque ele trouxe, né, com a escola francesa, né, da fotografia documental, uma composição que é única, que tem cuidado com linhas, com formas, com luzes. Grande estudioso, né, dos orixás, Pierre Fatumbi Verger. Então ele também é uma referência nisso e também é uma grande referência por documentar coisas da cidade, da cultura, que outras pessoas não faziam naquela época. Então ele tem essa grande importância, né, como fotógrafo esteticamente e também culturalmente para a cidade de Salvador e para toda a Bahia. Esse é um espaço que traz também vários fotógrafos da cidade de Salvador. As principais características do povo baiano que eu trago para o meu trabalho têm ligação direta com a religiosidade. Eu sou de Candomblé, então registro as festas populares de cultura afro-brasileira, principalmente a festa de Iemanjá, que é o meu tema de pesquisa. Há 10 anos eu fotografo a festa e sempre estou acompanhando as transformações do que acontece ao longo dos anos nesse espaço, né, no dia 2 de fevereiro. São fotografias que passam a contar como que a cidade ela é construída, como seus espaços são ocupados, as suas belezas, os seus encantos. Então, o espaço Pierre Verger de fotografia baiana trouxe para a cidade, para o estado inteiro, a possibilidade da gente visitar vários fotógrafos locais, independente de ser de Salvador ou não, mas que fotografam a cidade, fotografam a Bahia. Então a gente consegue chegar no lugar, ter acesso a esses arquivos, ter acesso a esses nomes, que talvez se não tivesse esse espaço outras pessoas não iriam conhecer. Já antecipadamente fazemos o convite a todos que vierem a Salvador, que coloquem na sua agenda um tempo, marcando um dia e horário para lá estar presente. Eu acredito que um espaço como um forte, que não tem mais a sua função original, sendo ocupado pela arte, pela cultura, é uma contribuição gigantesca, né, para a nossa sociedade, para o local, porque traz uma nova utilidade para o espaço, traz as pessoas para conhecerem também as estruturas, a história da cidade que também fica ali naquele local, então acaba abrindo várias portas, não deixando mais eles fechados somente porque eles foram no passado. Com relação aos fortes em geral, eles sempre têm nome de santo. Isso porque nós vivíamos um período de grande religiosidade, né? As questões religiosas eram inseparáveis das questões da vida do cotidiano. E isso, inclusive, no governo. Via de regra, a escolha das denominações de fortalezas e prédios públicos tinham o viés de homenagem ou à igreja ou a autoridades detentoras de poder. Então, reis, rainhas, chefes de estados à época. Mas, normalmente, os nossos fortes recebiam o batismo de santos, que era uma maneira de não somente proteger a fortificação, quanto também prestar uma homenagem à instituição religiosa dominante à época. É importante ressaltar que
A Igreja Católica, ela tem uma função importantíssima nesse processo de colonização efetiva dos portugueses. O nome Santa Maria, ele expressa o culto, a força desse culto mariano, que tanto em Portugal quanto em todos os territórios portugueses. Esse culto mariano foi difundido particularmente por uma das maiores máquinas de propaganda do século XVI, a Congregação dos Jesuítas. Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, enfim, em 1534, mas que teve o seu, vamos dizer assim, a sua regra, né, estabelecida e consolidada em 1540. A força intelectual dos jesuítas, o acesso que os jesuítas tinham à imprensa, faz com que esse culto mariano seja difundido em todo o Império Português. Ele até hoje é muito forte, em outras partes, até da Ásia. No período colonial e no Império, você vivia num regime que chama-se padroado. A igreja era parte do Estado, parte do governo. Inclusive os bispos eram indicados pelo governo. Dentro desse processo, desde a invasão em 1500, toda a esquadra tinha um representante da Santa Igreja Católica, porque a igreja precisava converter novos fiéis. E aí ocorre o processo de catequização. Nesse contexto específico, né, ocorreram as chamadas perseguições religiosas, né, que tinham também uma conotação política. A gente não pode separar a conotação religiosa da conotação política no contexto quientista. Porque cristianizar, do ponto de vista da Igreja Católica, era, na verdade, converter todas essas pessoas, os infiéis, em fiéis, para ter essa perspectiva de um pensamento único, de um pensamento cristão, e a dominação seria muito mais fácil, a imposição econômica também, a imposição ideológica. E aqui o culto mariano no Brasil se materializa como uma das principais expressões religiosas do catolicismo. Então, Forte foi batizado nesse sentido também de uma evocação de uma proteção espiritual por conta da Mãe de Deus, da Mãe do Cristo, da Virgem e da pureza, que seria mais um elemento que auxiliaria a defesa e a proteção das pessoas. Sempre que nós tocamos nesse assunto de artilharia, quais foram os calibres, as denominações, e são assuntos muito técnicos. E a dinâmica da evolução da construção das armas impõe a nós, gestores, o entendimento que é muito mais importante nós trabalharmos em número de peças disponíveis, dada a área que é facultada para a sua instalação. Simplesmente não eram peças tão grandes, porque ele não era uma fortaleza que tivesse nem espaço para atirar com um canhão grande. Porque o canhão grande recua muito na hora que dispara. Porque assim como você usa peças maiores e que você bota carga maior nele para alcançar, ele recua muito mais no seu disparo. Então o Forte Santa Maria, ele trabalhava basicamente variando de 6 a 8 peças ou bocas de fogo, com capacidade de oferecer resistência com tiros certeiros até no máximo 1 quilômetro de distância. Todos aqueles canhões daquela época eram todos de alma lisa, eles não tinham raias dentro do canhão, só o canhão moderno é que tem. Antes da edificação do Forte de Santa Maria, aquela área era ocupada inicialmente pelos índios tupinambás. Quando o primeiro donatário lá se instala, começa o desenvolvimento de uma pequena vila. Então, você vê que os Santa Maria são fortinhos. Estima-se que foram construídas 100 casas e servindo de entreposto comercial para o período de crescimento inicial
até que fosse determinada a instalação do primeiro governo geral por força mesmo da morte do capitão Donatário Francisco Pereira Coutinho. Então ele servia para atirar, digamos, próximo, ou seja, ali do Porto da Barra, tá entendendo? Era esse tipo de canhões. É importante frisar, isso é importante realmente, que além das fortificações, e aí tem essa presença da Igreja Católica como uma referência importante, as capelas e igrejas construídas no contexto do recôncavo da Baía de Todos os Santos, elas também tinham, nos primórdios, uma função militar. E os próprios eclesiásticos, eles atuavam no sentido também de serem soldados, a milícia de Cristo. Eles, inclusive, poderiam pegar armas para defender a fé cristã. Isso era legítimo dentro do próprio discurso da época. Ah, mas os fortes não davam conta? Num primeiro momento, não, porque os desembarques poderiam ser feitos em outros pontos da Bahia, né? Da Bahia de Todos os Santos. Isso foi recorrente, na verdade. Se tomarmos o exemplo do século XVI, do século XVII, muitos sacerdotes jesuítas ou de outras ordens religiosas e padres seculares concorreram para a defesa da cidade, com armas e com a construção de trincheiras, enfim, também congregando as pessoas dentro de um espírito de defesa, de permanecer e defender a cidade em nome do Cristo, em nome da igreja, em nome da verdadeira fé. Então é muito comum você observar capelas e igrejas, né, desse período do século XVI, início do XVII, com paredes de 70, 80 centímetros de espessura, com seteiras, aberturas retangulares verticais, né? Para quê? Não dá para você colocar um canhão numa seteira, mas você põe ali um arcabuz, um mosquete. Essa relação entre a igreja, enquanto estrutura física, e as fortificações de Salvador também é muito íntima. Há episódios como na invasão holandesa, que as próprias igrejas foram utilizadas como fortificações ou postos avançados de artilharia. Então, para resistir, não era para atacar, não eram posições ofensivas, eram posições defensivas. Então, essa relação é bastante íntima ao longo de todo o período, sempre que a ameaça se fazia presente, particularmente na questão dos holandeses, as tentativas de tomada da cidade, as igrejas eram utilizadas como instrumentos de defesa. Aliado a esse processo, também você vai ter a criação dos fortes, mais de 30 fortes, como o Forte de Santo Antônio da Barra, Forte de Santa Maria. Todos esses fortes são fortificações militares que tinham essa função de combater os invasores, de proteger a cidade do São Salvador. Desde esse Forte Santa Maria até o outro forte, que está na entrada da Baía de Todos os Santos, hoje em dia é um parque marinho, onde abriga 4 navios, né, naufrágios daquela época, do final do século XVIII. Alguns navios que ali estão foram por conta dos arrecifes. E eu não sei o tempo histórico desses navios. Tem um navio bem antigo, mas era navio de transporte de víveres. Os naufrágios daquela época, tanto que até o Galeão Sacramento, que ele também está aqui em Salvador, né, que trazia o governador para cá para governar aqui, já é um grande sítio arqueológico. Né? Embora existisse o porto principal, ali também era um entreposto. Então, trocas comerciais também eram realizadas naquela área, embora o porto principal estivesse localizado na região onde hoje temos o elevador Lacerda, o comando do 2º Distrito Naval, o Mercado Modelo. Ali era o porto principal de Salvador. E também é um berçário para vários animais, para muitos animais virem, reprocriar, crescer e depois ganhar o oceano. A gente encontra várias espécies marinhas, né? Como budião, salima, patinga, rabo aberto.
e muitos outros animais que estão de passagem, que migram. E ele aproveita esse local onde tem os navios para poder fazer abrigo e depois seguir seu rumo. Mas a lista é enorme, graças a Deus. E isso, muitas vezes as pessoas vêm para aqui para poder conhecer o fundo do mar justamente por causa do grande acervo que a gente tem aqui no fundo do mar. Santa Maria, forte auxiliar de Santo Antônio, tinha sempre mais tinha um poder de fogo reduzido, mas pela sua posição estratégica, né? De Santa Maria se podia visualizar melhor a parte mais interior da barra, né? Ele usava um tipo de construção específica, o baluarte, que é muito bom para defesa usando canhões. O grande feito de toda a fortaleza, como já dissemos, está sempre relacionado a um evento combativo. Mas, em particular, ao Forte de Santa Maria, eu vejo que não somente a sua posição destacada no terreno, mas de passar uma mensagem clara para aqueles que intentassem aproximar-se um pouco da nossa costa com iniciativas e desejos de tomada de território, de expropriação dos nossos recursos. É um forte que precisa até de um cuidado histórico muito grande, porque retrata um momento importante para a cidade de São Salvador. Tem uma música de Gilberto Gil que ele cita que tem uma pessoa que vem com ele para o Porto da Barra e que quando chega aqui fica tranquilo. Então a sensação que ele tem para a cidade é essa. Você chega aqui que você vê aquele mar azul, aqueles barquinhos no mar, é impossível você não ficar tranquilo. Então chegar aqui e ver o forte, ver o Porto da Barra, eu fico tranquila também.